O homem não é uma forma fixa e duradoura, é antes um ensaio e uma transição. Não é outra coisa senão a estreita e perigosa ponte entre a natureza e o espírito. Vamos lá! Queridos bibliófilos e queridas bibliófilas, hoje temos em casa um ganhador do Prêmio Nobel, Hermann Hesse, com seu livro O Lobo da Estepe. Mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, pois assim você não perde nenhuma atualização. O Lobo da Estepe é o 8º romance de Hermann Hesse, logo após ele escrever Siddhartha, que está entre os meus livros favoritos. E o autor tinha 50 anos quando escreveu esse livro, e essa informação é muito importante. Porque inclusive ao final do livro ele diz que esse romance é direcionado àquelas pessoas que estão com 50 anos ou mais. E vamos entender o porquê. Antes quero avisar que pode conter um ou outro spoiler, mas a história não é uma história que vai precisar de você não saber as coisas, não vai ficar mais emocionante se você não souber, porque não é uma história tão linear assim. Mas enfim, tá, fiquem avisados, tá? Bem, olha só que legal, esse daqui é o livro O Lobo da Estepe, que eu comprei nessa coleção desse box que vem Demian, Siddhartha e o Lobo da Estepe. Olha que coleçãozinha fantástica. E aí você coloca ele aqui dentro, olha que beleza, pronto. Fica lindão, ó. Hermann Hesse pra você na sua estante, coisa bonita. Eu anotei 3 coisas aqui para poder falar com vocês. Primeiro, o Lobo da Estepe. O que isso significa? Aqui na introdução do vídeo eu falei dessa ponte estreita entre a natureza e o homem. E o lobo é justamente essa parte animal que habita em nós. Essa parte mais bruta, mais... não diria raivosa, né, mas mais primitiva, mais animal mesmo. E a gente tá sempre em constante batalha entre ser um ser humano melhor, tentar nos elevar como uma pessoa com virtudes e valores, e a batalha é entre a natureza, que é essa coisa mais sentimento, menos pensamento, e vamos fazer as coisas acontecer na força, entendeu? E isso ele mostra no início do livro. O livro conta a história de um personagem que é o próprio Hermann Hesse, chama Harry Heller, ou Hermann Hesse, né? Enfim, fica nessa dualidade aí. E é um cara que luta muito contra esse desgosto do mundo. E ele fala que em certos momentos esse animal toma conta dele, né? O lobo da estepe, ele realmente toma conta. E o lobo da estepe é aquele animal solitário, bruto, que não vai pra cidade, que não é domesticado. Então o lobo da estepe é isso, essa nossa parte animal que não é domesticada. No meio do livro ali, no início do livro ele encontra um panfleto de um tal teatro mágico. E aí você fica, pô, mas que é isso, que é isso, que é isso? Aí, enfim, aí ele deixa um pouquinho isso de lado e aí ele encontra o Tratado do Lobo da Estepe. É muito louco o livro porque a gente, no começo, é um cara que fala que esse Harry morou na casa dele e deixou uns cadernos lá, então o que ele vai passar nada mais é do que a história do Harry que o Harry escreveu. E aí, dentro da história do nosso personagem, ele encontra um folhetim do Lobo da Estepe, especificamente do Lobo da Estepe, que aí a gente entra dentro da história, e aí vai ler esse folhetim, e eu devo confessar que essa parte pra mim foi um pouco maçante, foi um pouco chata. Eu demorei pra passar dessa parte do livro, porque ele fica eras falando desse Lobo da Estepe, mas enfim, tem uma justificativa pra isso. E aí depois ele encontra uma personagem feminina pelo qual ele se apaixona, ele começa a conhecer um outro lado, né, porque ele só tinha esses dois lados, ou do Lobo da Estepe ou do ser humano, e ele tava meio deprimido, já não queria muito mais continuar vivendo, ele tava pensando em suicídio, umas coisas assim. E aí ele encontra essa personagem feminina que apresenta pra ele um lado mais sensual, um lado animal também, mas um lado mais... é um lado humano-animal, sabe? Um lado onde a pessoa gosta de se divertir, gosta de fazer sexo, gosta de dançar, usa essas coisas primitivas, mas num sentido mais lúdico, num sentido mais diferente, né? E aí, finalmente, ele entra... no final do livro já, ele chega nesse teatro mágico. E esse teatro mágico nada mais é do que ele mesmo e as 1000 almas que existem dentro dele. Então ele fala que dentro de cada pessoa existem mais de 1000 almas. E o que são essas 1000 almas? São as vidas que você levou. Então quando você é criança, você levou uma vida e em determinado momento você fez uma escolha e aquele você criança deixou de existir, mas ele
ele ainda faz parte de você. Então, nesse teatro mágico, por exemplo, ele encontra um velho lá que tem um tabuleiro de xadrez e ele vai montar um jogo e aí ele pega as peças e todas as peças são ele mesmo pequenininhos, né? Então, assim, tem ele adolescente, tem ele adulto, tem ele criança, tem ele o primeiro emprego, a primeira namorada. Então, são várias almas, né? São vários eles, onde ele vai montando o tabuleiro e aí você vê que de acordo com as decisões que você toma, aquilo pode mudar a sua vida. A gente até fez um review aqui no canal de um livro chamado Transurfing, que, assim, né, as ideias são mais ou menos essas. Você vive várias vidas e de acordo com as escolhas que você faz, você vai vivendo outras vidas e deixa de viver algumas e começa a viver outras. Então, é mais ou menos isso. E aí ele fala que essas escolhas impactam e nesse teatro mágico ele consegue entrar por essas portas e ou viver outras vidas que ele não viveu, ou então reviver com a cabeça de agora as vidas que ele já viveu. Então ele vai ter uma porta que ele entra e vai pro encontro da primeira namorada dele e ele sente tudo aquilo de novo e ele relembra como é que foi legal, só que agora ele meio que como um espectador daquilo. E por que chama teatro? Porque é como se no palco da sua vida você desse luz e você colocasse os atores, os personagens e as situações que você quer. Por isso que é o teatro mágico, é o teatro da vida, e isso faz parte de você, né? Por que é importante que ele fala que esse livro é para quem tem 50 anos? Justamente porque quando você tem 50 anos, ou você tá na metade da sua vida, muitas pessoas ficam com remorso, ou ficam achando que fizeram as escolhas erradas. Esse livro mostra que você pode continuar fazendo escolhas, que essas almas ainda existem dentro de você e não vão deixar de existir. Então o seu eu agora vai continuar existindo no passado ou dentro de você, mesmo que você tome um outro rumo para sua vida, um outro caminho. O Hermann Hesse era um cara pacifista. Ele viveu numa época em que várias guerras aconteceram e acho que ele estava falando pra galera, gente, a gente sempre tem uma escolha. Você sempre tem uma escolha. Por mais que você abandone o seu ideal, esse ideal ele vai continuar dentro do seu teatro mágico, mas você pode tomar outro rumo pra sua vida. Se você tá pensando em acabar com a sua vida, em suicídio, como o nosso personagem estava pensando, existe um outro rumo pra você se destacar desse personagem. Então não é só você e o lobo, é você e 1000 almas e o lobo também. E eu acho que essa que é a grande mensagem do livro, que é interessante a gente captar e passar para as pessoas. Espero que você leia o livro e se você acha, e se você percebeu alguma outra coisa, como o livro é um livro muito denso e tem muitas interpretações possíveis, essa daqui foram 3 pontos que eu levantei, mas se você tiver mais pontos que você leu ou levantou, coloque aqui na descrição, tá? Mas é um livro muito legal, que fica muito aqui a minha recomendação. Ele não é tão fácil e tão bacana como Siddhartha, pra mim pelo menos, porque Siddhartha é um dos 10 melhores livros que eu já li, mas é um livro muito interessante que vai levar você a muitas reflexões sobre a sua vida e vale a pena ser lido, tá certo? Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com a galera e muito obrigado pela audiência, um grande abraço e até a próxima. Valeu!